Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E nessa aula de hoje nós estaremos estudando juntos a lição de número 13 do nosso curso de escatologia, que vai ser a Batalha do Armagedon. Nas aulas passadas, da aula 1 à aula 7, nós estudamos aí muitos conceitos sobre divisões da escatologia, como poder interpretar os textos escatológicos que estão contidos na Bíblia. Nós vimos aí os pensamentos de vários filósofos sobre o que eles pensam sobre vida após morte. Alguns acreditam, outros não acreditam. Vimos também toda a doutrina que se fala da morte. Qual é o estado intermediário dos mortos, ou seja, o que acontece com uma pessoa depois que ela morre, né? Ela deixa o corpo físico e a alma dela. Para onde vai a alma dela? Isso tudo nós estudamos, inclusive a parte de ressurreição também. Isso tudo nós estudamos da aula 1, da lição 1 até a lição de número 7. Nós demos aquele apanhado, aquela base para nós podermos entender depois o que seguiria pela frente. E depois nas aulas 8 e 9, nós estudamos aí sobre a vinda de Cristo. Quais são os sinais da vinda de Cristo? Para nós entendermos em qual tempo que nós estamos vivendo. É bom deixar bem claro que ninguém sabe exatamente quando Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, para ressuscitar os mortos e arrebatar a sua igreja. Exatamente ninguém sabe, queridos. Mas Cristo deixou o que? Sinais. Nós estudamos nas aulas 8 e 9 que Deus trabalha muito e sempre trabalhou com sinais. Então Jesus Cristo deixou vários sinais. E se nós pegarmos alguns livros da Bíblia, também existe bastante sinais que nos faz entender em qual tempo, em qual época nós estamos vivendo agora. E prestando muita atenção, tanto na parte geofísica como geopolítica, nós vamos também poder identificar quanto tempo mais ou menos está faltando para o retorno de Cristo. Mas tudo isso nós temos que fazer com muita sabedoria, orando muito, pedindo discernimento do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, para que toda vez que nós ouvirmos uma palavra de Deus, lermos, estudarmos uma palavra de Deus, o Espírito Santo possa nos revelar aquele conteúdo que naquele momento ele quer nos fazer entender, tá, pessoal? Mas é importante que nós possamos entender pelo menos as coisas básicas que a Bíblia nos ensina, e é por isso que nós estamos estudando, estamos aí juntos já há umas 15 ou 16 aulas nesse curso de escatologia. É para que aqueles que ainda não têm entendimento sobre das coisas que acontecerão nos últimos dias, porque escatologia é duas palavras, é a junção de duas palavras, escatos e logia. Escato significa o que acontecerá nos últimos dias, e logia, estudo. Então, escatologia é o estudo das coisas que acontecerão nos últimos dias. E toda pessoa cristã que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo, que acredita na Bíblia, na palavra de Deus, tem sim que estar por dentro desse tema que é escatologia. Nós não podemos ser pegos despreparados, queridos. Uma das parábolas de Jesus no Evangelho diz que ele nos compara como 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes eram aquelas que levaram óleo a mais para estar sempre com a lamparina, suas lamparinas cheias, esperando o noivo voltar. Porque para que aquelas virgens pudessem adentrar aos portões, quando o noivo chegasse, a lamparina delas tinha que estar acesa. Se estivesse apagada, elas não entrariam. Então, os 5
eram sábias e mantiveram a sua chama acesa, e 5 foram imprudentes, não levaram óleo a mais e acabou apagando a lamparina delas. O noivo não havia chegado e elas saíram correndo atrás de mais óleo. Enquanto elas saíram, o noivo chegou. Aquelas que estavam lá com a lamparina acesa entraram e as outras ficaram, né? Então nós temos que ser como essas virgens sábias, prudentes, e sempre estar com as nossas lamparinas acesas, ou seja, sempre estar prestando muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, e principalmente o que está acontecendo com a terra de Israel. Nós já vimos aqui que Israel é a figueira. Israel, ele é o relógio escatológico. Nós estudamos isso aqui, sobre o relógio escatológico de Deus, que é Israel. Então, queridos, tudo que nós estamos fazendo aqui, todo esse estudo, é para que nós possamos ficar conscientes de tudo o que está acontecendo e podemos, assim, não sermos pegos despreparados, ok? Bom, da lição 10 para cá, né, hoje nós estamos na lição 13, a lição 10 nós já começamos a falar dos assuntos que são mais comentados no meio cristão, que é o arrebatamento. E depois do arrebatamento, na lição 11, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, né, ou Bimá, é onde nós, os salvos, aqueles que serão ressuscitados e arrebatados, estarão frente a frente com Cristo, né, fazendo um acerto de contas e, quem sabe, conquistando seus galardões. Então, é o tribunal de Cristo, é o Bimá. E depois, na aula 12, nós vimos aí sobre o período da grande tribulação, né? A última semana de Daniel, também conhecido como a última semana de Daniel. Então, nós vimos que esse período de grande tribulação será, para aqueles que ficarem aqui na Terra, queridos, será um período, serão 7 anos de muitas tragédias, muitas perseguições. Será um período, assim, insuportável de se viver aqui na Terra para a maioria das pessoas ou para quase a totalidade das pessoas. Nós vimos que algumas pessoas ainda conseguirão se salvar nesse período de 7 anos, porém elas serão martirizadas, porque o anticristo não vai aceitar que nós adoremos a Cristo nessa época da grande tribulação. Ele vai querer, vai exigir que todas as pessoas da terra adorem somente a Ele. E aqueles que não quiserem adorar a Ele, que não quiserem a marca da besta, serão martirizados. Então, ainda haverá salvação nesse período? Sim, haverá, mas será algo muito difícil, tá? Uh, e hoje, né, nós iremos estudar sobre a Batalha do Armagedon, que é o evento praticamente final desse período da grande tribulação. Então, no final desses 7 anos da grande tribulação, acontecerá a batalha do Armagedon. E é essa lição que nós vamos estar aprendendo um pouco mais hoje, tá, pessoal? Bom, vamos estar orando rapidamente aqui para nós darmos início à nossa lição, né? Já dei aí uma introdução um pouco longa, mas amém. Senhor Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula, Senhor, por mais esse tempo que nós estamos dedicando a Ti, dedicando a Tua palavra, Deus, dedicando a esse alimento espiritual para nossas vidas. Que o Senhor possa nos encher, ó Pai, com a Tua palavra, que o Senhor possa nos encher, Senhor, de unção, que o Senhor possa, ó Pai amado, fazer com que essa aula de hoje, tudo que nós aprendemos, ó Pai, possa ficar gravado na nossa mente, Senhor, no nosso coração, e que a cada dia das nossas vidas nós possamos ser mais e mais apaixonados por Ti, ó Deus. Que a cada dia das nossas vidas nós possamos buscar mais e mais a Ti, a Tua presença, Senhor, a Tua unção sobre nós e a Tua palavra, ó Deus. Porque nós sabemos que não só a palavra, Senhor, que nos enche essa vida é suficiente,
mas nós também temos que ter o discernimento do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Nós sabemos que a junção, ó Pai, dessas duas coisas, a palavra mais o discernimento do Santo Espírito de Deus que habita em nós. Então, vem fazer a obra completa em nossas vidas, vem nos ensinar, ó Deus, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, pessoal. Então, nossa lição de hoje é a lição número 13 e vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Bom, nós vamos ler alguns versículos aqui e vamos dar aí o significado, né, dessa palavra Armagedon, né, o que vem a ser o Armagedon, o que vem a ser esse período, o que vem a ser esse lugar, o que vem a ser essa ação que acontecerá. Na verdade, é uma junção de todas essas coisas, né? Então aqui nós vamos já começar lendo esses versículos de Daniel 11:4, Ezequiel 38:9, Joel 3:2 e Zacarias 12:2 e 14:2, tá? E por último nós leremos aqui o que está em Apocalipse 14, que já está aqui na tela. Vamos lá aos versículos. Então Daniel 11:4 diz assim: Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, e nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Né? Então, Daniel 11:4, nesse versículo, está falando sobre o quê? Sobre o poder de Satanás, né? Sobre o reino de Satanás que será quebrado pelo poder de Cristo, tá ok? Ezequiel 38:9 diz assim: Então você subirá, virá como uma tempestade, e será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Então, Ezequiel 38:9 está falando sobre os espíritos do anticristo, né, do falso profeta e do dragão, que conseguirá enganar e reunir muitos governos, né? Muitas nações, e todas essas nações com suas tropas irão marchar contra Israel, contra o povo de Israel. Tá? Joel 3:2 diz assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então aqui é Deus falando através do profeta Joel, que ele mesmo, o próprio Deus, vai fazer o quê? Vai fazer com que essas nações elas se ajuntem ao poder do anticristo, sejam iludidas por ele, e todas marcharão ali pelo vale de Josafá. E quando estiverem ali, Deus vai entrar em juízo contra todo esse povo, contra todas essas nações, todos esses exércitos que estarão marchando contra Israel, né? E enfim, Deus vai dar extermínio a eles, vai exterminar esses exércitos. Zacarias 12:2 diz assim: E eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Então nós vemos aqui também que Jerusalém será sitiada. Os inimigos conseguirão chegar até Jerusalém, vão sitiar Jerusalém. E aqui no próximo versículo de Zacarias 14:2 diz assim: Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, veja só, além de sitiada, Jerusalém será tomada. As casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. E metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, o povo de Israel em Jerusalém ainda sofrerá alguns ataques. Né?
E Apocalipse 14, do 14 ao 16, diz assim: Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Né? Então aqui Apocalipse 14 está dizendo que os três espíritos, né? O espírito do dragão, o espírito do anticristo e o espírito do falso profeta, eles tiveram poder de se dirigirem aos reis do mundo inteiro, ou seja, aos governantes do mundo inteiro, e eles fizeram o quê? Eles se ligaram uns aos outros, né? Os governos fizeram alianças, essa é a palavra, alianças. Então foram feitas alianças, se juntaram diante, lógico, do poder do anticristo, ele como sendo o comandante de todas essas nações, para a peleja do grande dia de Deus. E esse grande dia se chama Armagedon. Tá, pessoal? Então, resumindo aqui, tudo isso que nós lemos até agora, esses versículos e tudo mais, nós entendemos que nesse período da grande tribulação, nesse período dos 7 anos, a última semana de Daniel, que nós estudamos a aula passada, no final desse período, tá, acontecerá o ajuntamento, a aliança de todas essas nações que serão lideradas pelo anticristo para que eles vão em direção a Israel, ao povo de Israel, para poder o que? Exterminar o povo de Israel, tá? Então essa batalha aí desses últimos dias vai se chamar Armagedon, a batalha do Armagedon, ok? Então Armagedon significa o quê? O significado da palavra Armagedon, né? É o lugar onde acontecerá a batalha final entre as forças do bem, né? Que são os exércitos do Senhor, e as forças do mal, que são o exército do anticristo. Num sentido profético, Armagedon significa derrubar, matar, cortar, decepar. É um lugar da mortandade, né? E significa também grande colheita. E conhecido também como Esdrelon, ou seja, uma planície localizada entre o Mar da Galileia e o Monte Carmelo. E é também conhecido como Vale da Decisão. Então, tudo isso, né? Vale da Decisão, Esdrelon, grande colheita, tudo isso significa Armagedon, tá? E esse dia, né, é também conhecido na Bíblia como o julgamento das nações. O dia do Armagedon também é conhecido como o julgamento das nações, ok, pessoal? Mateus 25, 31 ao 34, depois versículo 41, diz assim, né? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá, pessoal? Isso aqui é mais, né? Esses versículos nós vamos estudar ele mais quando nós falarmos no julgamento final, tá? No julgamento final. Quanto à etimologia, a origem, né, da palavra Armagedon, ela tem a origem na expressão hebraica Armegido, Armegido, que significa Monte do Megido, né? Um local situado aproximadamente a 30 quilômetros ao sul de Nazaré. E nesse monte ou colina aconteceram várias batalhas relevantes para o povo hebraico. Então, Armagedon tem a sua origem
é na expressão hebraica Har Megido, que significa o quê? Monte Megido. Então, biblicamente, Armagedon só aparece uma vez. Então, essa palavra Armagedon só aparece uma vez no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim: Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, né? O Har Megido, Monte Megido. Então, a Bíblia sugere que nesse lugar acontecerá o conflito final entre Deus e os espíritos malignos. Alguns autores afirmam que a passagem em Jeremias 46:10 também é uma referência ao Armagedon, e por isso acreditam que esse local fica perto do rio Eufrates, né? Vamos ver o que diz Jeremias 46:10. Porque esse dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates, né? Então, essa profecia aqui de Jeremias entende-se que se faz referência à batalha do Armagedon, e uma vez que se faça referência à batalha do Armagedon, ele está dando um indicativo, né, que esse Armagedon, esse local, será perto do rio Eufrates, tá, pessoal? Bom, 300 quilômetros de sangue. Então nós lemos aí, desculpa, no versículo anterior de Jeremias, que a espada devorará esses exércitos, né? E a terra ficará saciada e embriagada com o sangue deles, com um número extraordinário de sangue que será derramado nessa batalha do Armagedon, onde Jesus virá com seus anjos para pelejar contra esses exércitos, contra essas nações que estarão sendo lideradas pelo anticristo. Então, por que 300 quilômetros de sangue? Porque juntando todos esses versículos que nós já lemos aí, a gente chega à conclusão que a batalha do Armagedon, né, a batalha em si, ela vai cobrir toda a região de Israel. Ela vai começar na planície do Megido, né, que nós lemos lá no norte, e vai descer através do vale de Josafá, incluindo a terra de Edom no sul, e no leste e Jerusalém. Então você vê que ela vai desde o norte ao sul, como no leste e a oeste. Então, em Apocalipse 14, 19 e 20, nós lemos sobre o Armagedon, que diz assim: Então o anjo meteu a sua foice à terra. Então o anjo ceifou a terra, ceifou os homens, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui nós estamos lendo, nesses versículos aqui do Apocalipse, nós temos que interpretá-lo não textualmente, né? Mas temos que interpretá-lo figuradamente. Ou seja, o anjo que vindimou as uvas da terra. Então, que é os anjos do Senhor que vão matar realmente os homens, né? As uvas da terra são os homens. São esses exércitos que virão marchando contra Israel. E olha, eles vão ser lançados no lagar da ira de Deus, né? Ou seja, serão lançados depois de mortos, lógico. Depois a sua alma será lançada no local de fogo e enxofre eterno, no lago de fogo e enxofre eterno, ok? E diz assim: E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar
até os freios dos cavalos. Ou seja, o freio do cavalo fica onde? Fica na boca do cavalo. Então quer dizer que teve sangue até a altura da boca dos cavalos. Então você vê a quantidade de sangue que não vai ter nessa batalha. E ele ainda dá aqui ó, o espaço, né? Então será um lago, um rio de sangue pelo espaço de 1.600 estádios. Né? 1.600 estádios. Então essa medida era uma medida usada antigamente, né? 1.600 estádios. 1.600 estádios são equivalentes a 300 quilômetros. Veja bem, queridos, 300 quilômetros, tá? Então, se nós vermos o mapa dos reinos de Israel e Judá, né, no território de Israel, a gente vai descobrir que lá da parte de cima, do norte de Israel, até a parte do sul, atingem aproximadamente 300 quilômetros. Então, é devido a esses versículos, onde fala que o sangue escorrerá pelo espaço de 1.600 estádios, que significa 300 quilômetros, e pelos outros versículos que nós lemos acima, que Deus reunirá esses exércitos no vale de Josafá, e depois nós vamos ler também que nos versículos à frente que irá o rio Eufrates, ele vai o que? O rio Eufrates vai secar, será seco o rio Eufrates, e nós lemos também já que esses exércitos eles virão caminhando pelo rio Eufrates, né? Então por aí a gente tem uma ideia que esse rio Eufrates que vai secar, aonde todo esse exército vai caminhar, quando os anjos do Senhor vier para matar todos eles, será um rio de sangue, né? Um rio antigamente que era de águas, secou e vai se transformar num rio de sangue. O sangue desses combatentes, dessas nações que estarão vindo contra Jerusalém, né? Bom, pessoal, então, Armagedon significa isso, tá? Significa, resumindo, significa que será a última batalha entre os povos da terra que serão enganados pelo anticristo e eles vão vir contra o povo de Israel, contra o povo em Jerusalém. Mas nesse final dessa grande tribulação, quando vai haver esse ajuntamento de todas as nações contra Jerusalém, nós vamos ver que nós vimos aí que Deus vai intervir com Jesus e seus anjos, e Jesus e seus anjos vão com certeza acabar com esses exércitos até virar um mar de sangue. E, enfim, vai ser um evento terrível, muito terrível, tá? Mas isso vai acontecer, né? Porque são coisas que já estão determinadas, né? Determinadas porque o anticristo ele vai querer assumir o controle da terra, como nós já lemos. Ele sabe que está chegando a hora dele e infelizmente o objetivo dele, como nós sabemos, é matar, roubar e destruir. Então ele sabe que vai haver essa peleja, ele sabe que vai haver essa batalha do Armagedon. Então, quanto mais pessoas o inimigo conseguir fazer aliança, levar para esse vale do Megido, para essa guerra do Armagedon, mais pessoas irão perder suas vidas. E o pior, não só suas vidas físicas, mas irão perder as suas almas para todo sempre, que será lançada no lago de fogo e enxofre. E será um sofrimento eterno. Tá ok, pessoal? Então, na verdade é isso, né? Aqui nós vamos ver agora um pouco da sequência, né? Como que vai acontecer a sequência desses eventos finais aí. Nós temos aí alguns versículos, eu separei alguns deles, Daniel 4, Apocalipse 16, e vamos dar uma lida, tá? E depois a gente vai
A gente vai ver aqui sobre a ação satânica, né? Sobre essas alianças, a ação divina. Na verdade, tudo isso nós já vimos, né? E o objetivo da ação divina. Nós vamos dar uma detalhada naquilo que nós já falamos ali em cima, na verdade. Então, vamos lá. Daniel 4, 34 e 35 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. E então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão e nem questionar o que ele faz, né? Então, é um versículo que o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou, né, o povo de Israel escravo, e depois de tudo que ele passou, vivendo como animal, ele recuperou o entendimento dele e ele aí sim entendeu que perante ao Deus Altíssimo ele não era nada, né? Que Deus faz o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, e nós não somos ninguém para poder questionar o que Deus faz. Porque nosso julgamento, a nossa sabedoria não é um cisco perto do conhecimento de Deus. Então, quem somos nós para questionar a Deus, para questionar as coisas que ele faz e como faz, né? Então, esse entendimento é muito importante nós termos em nossas vidas. Aceitarmos aquilo que Deus tem feito. Agora, o que nós podemos fazer é pedir discernimento sobre tudo isso. O que nós temos que fazer é pedir a Deus para que nos revele o que Ele quer nos mostrar, qual a lição Ele está querendo nos ensinar, ou em que ponto da nossa vida Ele quer nos fortalecer, ou talvez até mudar a nossa vida com os eventos que acontecem ao nosso derredor. E não ficar questionando a Deus por que, que Ele fez aquilo. E sim, para quê? Ok, pessoal? É isso. Bom, Apocalipse 16, versículos 12 a 16 diz assim: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Ok, pessoal? Então, podemos dizer que esses versículos aí de Apocalipse 16 resumem bastante tudo isso que nós aprendemos nessa aula de hoje, que estamos aprendendo, né? Fala inclusive sobre o rio Eufrates, que eu havia falado para vocês, que vai secar. Por que vai secar? Porque o sexto anjo vai derramar a sexta taça sobre esse rio, como nós vimos nos eventos da aula passada, né, da grande tribulação, vimos sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, quando essa sexta taça for derramada, o rio seca. E aí, os espíritos imundos, né, eles convencerão os reis da terra, ou seja, os governantes das nações, a se ajuntarem com eles, fazerem aliança, para, através desse rio Eufrates que estará seco, marcharem juntos para irem contra Israel, para que eles possam destruir
e exterminar Israel. Porque Israel, na verdade, o povo de Israel vai chegar num ponto que eles vão fugir da cidade e vão se esconder no monte. E esse monte será o lugar chamado Vale do Armagedon. Né? Esse monte será o Armagedon. Então, quando todo o povo de Israel estiver ali, escondido, acurralados nesse monte, e todas essas nações em aliança do anticristo marchando contra eles para exterminar o povo Israel, aí sim o Senhor descerá com seus anjos e vai exterminar todo o exército dessas nações, né? Ok, pessoal? Bom, vamos ver aqui. A ação satânica. Então, Satanás tentará exterminar o povo judeu no final da grande tribulação, tá? Então, é isso que nós estamos falando agora, né? Satanás, o que ele quer realmente é levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo e enxofre, lago eterno de sofrimento. E também o que ele quer é exterminar o povo de Israel, que ele sabe que é um povo que é a menina dos olhos de Deus, nós chamamos como a menina dos olhos de Deus, é um povo precioso para Deus, né? Então é isso que ele quer. Bom, 3 espíritos de demônios que operam sinais levarão as nações do mundo para o Armagedon. Foi o que nós acabamos de ler os versículos, né? São esses espíritos aí que vão convencer os reis para se ajuntarem a eles. Bom, a nação do norte. Então, provavelmente, né, Rússia, China, a Rússia tentará se tornar uma superpotência militar novamente, conquistando o Golfo Pérsico. Os fundamentalistas radicais islâmicos também se juntarão a eles no esforço para mudarem os judeus para o mar do Mediterrâneo. Bom, aliança russo-árabe. Após essa aliança, eles se retirarão para a planície do Megido, que é o Vale do Armagedon, e a nação do sul, provavelmente é o Egito, que se juntará com uma força militar pan-islâmica em direção a Israel para a Terra Santa. Então, as nações Norte e Sul, Rússia e Egito, estarão aliados com as nações árabes e os Estados Confederados da Europa, e procurarão levar o governo mundial do Anticristo para Jerusalém. Então, fazendo uma análise aqui bem superficial, né, pessoal, nós teremos aqui nessa aliança que os espíritos imundos do Anticristo, do falso profeta e do dragão, que eles vão conseguir reunir aí o povo do norte, o povo do sul, o povo do leste e o povo do oeste, né? Porque provavelmente estarão reunidos aí a Rússia, a China, a própria China, aí vem os povos árabes, vem a Turquia, vem alguns países da Europa, vem o Egito do Sul. Então a gente vê que realmente Jerusalém ali, o povo de Israel, eles vão estar encurralados de todos os lados, né? Serão nações vindo por todos os lados para poder exterminar o povo de Israel. Então essa é a última atacada, vamos dizer assim, né? A última atacada de Satanás aqui na Terra contra o povo de Deus, ok? Só que nós teremos, né, como nós já vimos também, a ação divina, a ação de Deus. Então, o texto de Zacarias 14, 3 e 4 indica a intervenção divina sobre os montes das oliveiras em Israel. Né? O texto de Joel 3, 2 e 12 fala do Vale de Josafá, identificado como Cedron, localizado em Jerusalém, e o Monte das Oliveiras, o lugar exato onde Cristo subiu ao céu. Né? Tanto é que os anjos, só abrindo parênteses aqui, quando Jesus Cristo ele sobe aos céus depois da sua crucificação, depois da sua ressurreição, depois que ele passa alguns dias ainda com os discípulos aqui na terra, ele ascende aos céus. E quando os discípulos estão ali vendo Jesus ascender aos céus e sumir em meio às nuvens,
os anjos falam para os discípulos: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Cristo está subindo, vai voltar nesse mesmo lugar. Então, o Monte das Oliveiras vai ser o lugar aonde Cristo voltará a pôr os seus pés fisicamente e aonde ele vai começar a guerra contra as nações que estarão ajuntadas para derrotar, exterminar Israel, na verdade, né? Tá? E nesse mesmo lugar haverá o encontro de Cristo com as nações inimigas de Israel, onde o Senhor os abaterá, certo? Então, em resumo, é isso, queridos. Em resumo, o que vai acontecer na batalha do Armagedon é aliança do anticristo com diversas nações. Nações do norte, nações do sul, nações islâmicas, nações europeias. Todas essas nações formarão uma aliança e virão provavelmente marchando pelo rio Eufrates, que estará seco devido à sexta taça que será derramada sobre ele, e virão contra o povo de Israel, que nesse momento estarão encurralados nesse vale do Megido. E quando eles estiverem totalmente indefesos já, então Cristo voltará sobre o Monte das Oliveiras, né, colocará seus pés no Monte das Oliveiras, assim como um dia ele ascendeu aos céus, ele voltará. E juntamente com ele virão seus anjos, e provavelmente nós, aqueles que fomos arrebatados, os santos do Senhor, a igreja do Senhor, que fomos arrebatados com eles, voltaremos também para poder todos enfrentarmos esse exército do inimigo, esse exército de Satanás e derrotar todos eles, tá? Então, o resumo da batalha do Armagedon é isso, queridos. É a última atacada de Satanás contra o povo de Israel no final do período da grande tribulação, ok? Será aí um evento de uma mortalidade muito grande, né? Muito sangue haverá, como nós já lemos lá. Mas enfim, tudo isso terá que acontecer para que o povo de Israel veja que Cristo realmente era, sempre foi e sempre será o Senhor das nossas vidas e o Senhor da vida deles. Eles reconhecerão, através dessa batalha do Armagedon, a Cristo como o Senhor da vida deles. Ok? Bom, por último, por que, né, que acontecerá tudo isso? Quais são os objetivos da ação divina? Os objetivos da ação de Deus? Então, primeiro é punir os ímpios, né? Como está em Judas 1, 14 e 15. Vamos achar aqui. Judas 1, 14 e 15. E foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: E eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, nós, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra Jesus. Então, uma das ações divinas dessa guerra do Armagedon é punir os ímpios. Segundo, é socorrer Israel, né? E levar Israel à conversão, ou seja, aquilo que eu falei, levar Israel a acreditar que Cristo realmente é o Senhor. Então, Zacarias 14, 1 a 4 diz assim: E eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste.
E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. E metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade para o sul. Então Deus vai socorrer a Israel nesse monte onde eles estarão encurralados. E vai fazer com que Israel se converta a ele. Né? Zacarias 12. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. E naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Né? Então, todos ali de Jerusalém olharão para aquele quem transpassaram, ou seja, Jesus Cristo. Foi transpassado, né, seus pés, seus punhos, no seu crucificamento. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Né? Então vai cair um espírito de graça e de súplicas diante de todo o povo de Jerusalém, que serão salvos, e aí eles reconhecerão o que eles fizeram com Jesus Cristo e chorarão muito por isso. Né? E durante todos esses anos, durante todo esse tempo, eles não reconheceram Jesus como Senhor Salvador da vida deles, quem foi Jesus Cristo, e agora, depois de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que vai acontecer com o mundo, com a terra, né, depois de todas essas matanças, aí eles vão reconhecer a Cristo. Bom, e além, né, de punir os ímpios, além de socorrer Israel, de levar Israel à conversão, vai ser também a derrota do anticristo. Então o anticristo será derrotado. Vai ser a prisão de Satanás. Satanás ficará preso por 1000 anos, diz a palavra do Senhor. E ressuscitar os que morreram durante a grande tribulação por não aceitar o sinal da besta. Lembra que eu falei no início da aula de hoje que muitas pessoas, aquelas que não forem arrebatadas quando Jesus voltar para levar a sua igreja, ainda terão uma chance de se arrependerem e de confessarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e não aceitarem a marca da besta, não aceitarem a adorar a besta. Serão mortos, serão martirizados, porém eles vão morrer, mas serão ressuscitados como salvos, tá? Então, depois de tudo isso, ainda esses mártires serão ressuscitados. Bom, e vai ser lançado o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Ok, pessoal? E por último, Deus vai implantar o reino milenial, né, com Jesus reinando aqui na terra e nós com certeza ajudando Jesus nesse reinado milenial, né, esses 1000 anos, onde nós ajudaremos com certeza Jesus a reconstruir essa terra que será tão maltratada, que será tão destruída por todos esses eventos que irão acontecer nesse período da grande tribulação, nesse período dos 7 anos, nesse período que serão derramados, abertos 7 selos, tocado as 7 trombetas e derramado essas 7 taças aí da ira de Deus. Então nós veremos terremotos, veremos chuva de meteoros, vulcões explodindo, enfim, queridos, será algo terrível, 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 tá? E quero aproveitar esses 5 minutinhos. Não é fácil falar sobre esses eventos, queridos, mas o que eu quero falar agora para vocês, deixa eu até pôr a câmera aqui, é o seguinte. Nós temos estudado sobre tudo isso que vai acontecer nos últimos tempos, ou seja, nos finais dos dias dessa era
essa era que precede o reino milenial de Cristo. Vamos considerar assim, tá? Nós estamos vivendo uma era que está precedendo o reino milenial de Cristo, que são os 1000 anos do reinado de Cristo. Então, estamos estudando sobre o arrebatamento e nós vimos que aqueles que não forem arrebatados, aqueles que ficarem aqui nessa terra, quando Jesus vier, vão sofrer muito, né? E a gente tem aprendido isso diante da palavra de Deus. Nós temos aí lido os versículos, temos tentado explicar para vocês, mas assim, a gente muitas vezes não se coloca no lugar de uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, uma pessoa que não aceita a Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador, porque infelizmente o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que você não pode mais reprimir ninguém, é um mundo que não aceita mais regras praticamente, é um mundo que está vivendo aquela ideologia: eu posso ser quem eu quiser e fazer o que eu quero. A grande verdade é essa. A cada dia que se passa, as pessoas estão mais, entre aspas, né, liberais. E a gente não pode falar mais nada para ninguém, porque se a gente estiver falando algo contra alguém, ou tentando pelo menos ensinar a verdade, né, que é a verdade de Deus, nós estamos discriminando essas pessoas. Enfim, nós estamos começando já a caminhar a passos largos por um período onde nós cristãos, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que procuramos a cada dia viver conforme a vontade de Deus, nós estamos sendo oprimidos. A verdade é essa, né? A verdade não é essas pessoas que estão buscando viver conforme querem, de qualquer maneira, que estão sendo oprimidas. Ao contrário, nós estamos começando a ser oprimidos, né? Mas isso vai piorar ainda mais. A verdade é essa, vai piorar ainda mais. Então, sempre que nós pregamos a palavra de Deus, sempre que nós procuramos ensinar a palavra de Deus, o objetivo principal é que você tenha o verdadeiro conhecimento daquilo que é a verdade, não daquilo que as redes sociais, não aquilo que a mídia, não que aquilo que os grandes governantes estão apoiando, mas sim o que o nosso Rei dos Reis, que o nosso Senhor dos Senhores apoia, e aí aquilo que ele tem deixado escrito na sua palavra. É isso que nós estamos procurando ensinar a cada um de vocês. Então, quando você abordar alguém, você falar a respeito do amor de Cristo, do Evangelho da salvação, do arrependimento para essa pessoa, você tem que se colocar no lugar dela. E, e assim, e se eu estivesse no lugar dela? E se fosse eu quem não compreendesse a palavra de Deus? E se fosse eu quem não aceitasse a palavra de Deus? E se fosse eu quem não acreditasse em Cristo? E se fosse eu que achasse tudo isso, a Bíblia, os seus livros, tudo balela, né? Tudo historinhas? E se fosse eu? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu tive um sonho semana passada e, resumindo esse sonho, eu estava andando à noite por uma rua, parei de frente de uma calçada, assim, pouco iluminada. Tinha um grupo de pessoas ali, não estavam em paz, sabe? As pessoas estavam discutindo, brigando umas com as outras, não chegavam a entendimento nenhum. E eu creio que isso significa que o final
dos tempos, né, vai estar dessa forma. Que a Bíblia nos fala que quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja, será como nos dias que estavam de Noé, né, onde as pessoas não ligavam mais para Cristo, viviam bebendo, brigando, não se entendiam, enfim. Eu acho que essa parte dessas pessoas que eu vi no sonho significava isso. Mas teve uma outra parte também, que eu olhava para uma escada, essa escada estava imunda, sabe? Aquela escada preta, cheia de lodo, suja, suja, suja. Mas de repente eu via dessa escada sair como se fosse gotas, né, de água cristalina, uma água muito, muito limpa, uma água límpida e naquele momento deu até sede, né? Eu fui com as mãos assim para aparar aquelas gotas de água que caíam para me beber. E eu entendi também que Deus estava mostrando que apesar que naqueles últimos dias, apesar das confusões que vão haver entre todos os povos aqui da terra, de não aceitarem mais nada, não aceitarem mais regras, não procurarem mais a Deus e nada, mesmo assim, nós temos que continuar pregando a palavra de Deus. Porque muitas pessoas que às vezes nós nem imaginamos que pode se converter, pode deixar toda a sua imundícia, pode deixar todas as suas vestimentas e trapos e pode se converter, pode ser limpa, pode ser purificada, pode ser lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Assim como aquela escada que eu via, eu olhava para aquela escada e falava: Nossa, essa escada é imunda, essa escada não tem nem como pisar aí, tão suja que está. Mas de repente o Senhor me mostrou que daquela escada saía água cristalina. Então, queridos, mesmo nos últimos tempos, nos últimos dias, não desista de ensinar e pregar a palavra de Deus. Porque aquelas pessoas que você às vezes nem imagina que poderá aceitar a Cristo e se converter, ela pode se converter. Pela ação divina do Espírito Santo e pela ação de Deus, pela ação de Jesus Cristo, ela pode se converter. E enquanto eu estava olhando aquela escada, saindo aquela água límpida, eu olhei, eu senti no céu, estava à noite, senti como se fosse um relâmpago, uma cor meia diferente, uma cor meia alaranjada, sabe? Algo que me chamou muito a atenção. E quando eu vi aquele relâmpago, eu senti algo, falei, está acontecendo algo diferente aqui agora. E eu comecei a observar o céu, olhar mais atenção ao céu, às estrelas. De repente eu vi três, né, três alinhamentos, assim, como se fossem três luas alinhadas, três astros alinhados, um em cima, um no meio, um embaixo, astros luminosos, como se fossem três luas. E ali eu creio que era, né, Deus estava mostrando para mim que era Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando eu vi aqueles três astros lá, aí eu tive a certeza. Tive a certeza que era o momento do arrebatamento. Era o momento que Jesus tinha voltado para levar a sua igreja, para ressuscitar aqueles que morreram crendo nele e arrebatar aqueles que estavam vivos, vivendo e crendo em Jesus, aqueles que não abandonaram a sua fé. E eu comecei a andar pelas ruas e eu via nas ruas uma grande confusão. Eu via pessoas saindo desesperadas das suas casas, pessoas chorando, chorando muito, amargamente, por entes queridos que sumiram de uma hora para outra. Eu via roupas assim largadas no chão, né? Tipo, a pessoa foi arrebatada por Cristo e a roupa ficou ali no chão, né? Calças, camisas, e as pessoas olhando aquilo, não se conformando, não entendendo, muitas não entendendo o que era, uma grande confusão. E foi justamente nesse momento que eu caí em mim, né? Eu caí em mim e falei, nossa, realmente foi o arrebatamento que aconteceu. Mas eu fiquei, porque eu tinha, né, em meu entendimento, que o arrebatamento vai ser algo
como diz a palavra de Deus, é como um piscar de olhos, como um raio que ilumina do Oriente ao Ocidente. O arrebatamento vai ser algo muito rápido, coisa de segundos, né? E eu falei, eu vi o raio no céu, eu vi depois os três astros, estou vendo todas as pessoas aqui desesperadas e eu fiquei. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar comigo mesmo, por que que eu fiquei? O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? Por que que eu fiquei? Naquele momento, só queria ir para casa, queria ver se a minha família tinha sido arrebatada ou se eles tinham ficado também. E no caminho para casa eu cheguei, é como se eu morasse em um apartamento e naquele edifício eu olhei para cima, a maioria do, a maioria dos apartamentos estavam já vazios, né? Graças a Deus estavam vazios. É como se o lugar que eu estivesse morando, né, com as pessoas que estivessem ao meu derredor, tivessem sido arrebatadas. As pessoas que estão ao meu derredor, aquelas que fazem parte do grupo, né, de meus amigos, meus colegas, enfim, meus conhecidos, aquelas pessoas foram arrebatadas. E mas vi mais uma ou duas pessoas desesperadas que tinham ficado também. E eu fui então em direção ao meu apartamento. E aí eu imaginei assim, nossa, mas eu estou sem a chave, não posso abrir a porta, estou despreparado. Mas chegando ao meu apartamento, a porta estava aberta, as janelas estavam abertas e quando eu olhei para o chão, vi o molho de chaves no chão. E naquele momento eu entendi que a minha esposa também tinha sido arrebatada. Falei, minha esposa foi arrebatada e eu creio que toda a minha família foi arrebatada. E comecei a andar, né? Comecei a andar por todos os quartos, só que eu encontrei, no último quarto eu encontrei meus dois filhos. Eu tenho três filhos, meus dois mais velhos, que eu encontrei ali naquele quarto. E eles estavam como fossem crianças. Um com 5 anos, outro com 3 anos, sabe? É como se eles tivessem se regredido numa época que eles fossem criancinhas. E aí eu entendi então que eu precisava abraçar eles naquele momento, pegar eles no meu colo e a partir daquele momento eles precisariam muito de mim, né? Precisariam muito de mim. E, e aí vem o meu entendimento também que nós temos que cuidar dos nossos filhos, queridos. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós temos que demonstrar amor aos nossos filhos. Porque quando chegar esse grande dia do arrebatamento, aqueles que não estiverem preparados, sendo seus filhos ou não, vão ficar. Vão ficar. Então, que nós possamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Se eu ficar, como será? Então, mesmo que eu não quero, que eu não desejo para mim de ficar nesse período da grande tribulação, meu desejo é ser arrebatado. É esse o meu desejo para todos vocês também. Que todos vocês sejam arrebatados. Eu espero que esse seja o desejo do coração de vocês, para cada um dos que estão ao seu redor, de cada um que são seus parentes, seus colegas, seus amigos. Por isso, queridos, nós não sabemos quem será salvo ou não. Então, nosso dever é pregar a palavra em tempo e fora de tempo. É ensinar a palavra do Senhor, pregar o arrependimento e a salvação. Tá bom, pessoal? Eu sei que me alonguei um pouquinho mais aqui, mas eu tinha que falar essas coisas para vocês, tinha que dar esse testemunho, tá? Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa aula de hoje, vocês deixem seu like, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Tem outros cursos aqui no canal, né? E que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse tempo contigo, por mais essas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que estão aprendendo, Pai, de Ti, Senhor. E eu creio que serão usadas por Ti como ferramentas preciosas em Tuas mãos, ó Senhor. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, Senhor. Continue nos dando entendimento e discernimento na Tua palavra. Que nós nunca, Senhor, desistamos, Pai. Nunca desistamos do nosso chamado, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor, nessa era presente, ó Deus.
Nos prepara, Senhor, para o grande dia do arrebatamento, qual o Senhor virá resgatar a sua igreja, que nós possamos estar junto contigo, Senhor, nesse dia. Pai, abençoa a vida de cada um. Te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Uma boa semana para todos vocês. Que Deus continue abençoando. E até a semana que vem, se Deus permitir.